iPhone XR ainda vale a pena hoje? Eu sei que muita gente continua pesquisando por ele, principalmente porque o preço ficou bem mais baixo nos últimos anos. Só que ao mesmo tempo, ele já tem bastante tempo de mercado, então a dúvida é justa. Será que ainda compensa investir no iPhone XR agora ou já passou do ponto? Neste vídeo, eu quero conversar com você com calma e analisar o que realmente importa. Desempenho, tela, câmera, bateria, atualizações e principalmente o contexto atual do mercado. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que o iPhone XR foi lançado em 2018. Isso significa que estamos falando de um celular que já tem vários anos de mercado. Ele foi apresentado como uma opção mais acessível dentro da linha da Apple na época, trazendo boa parte da experiência dos modelos mais caros, mas com alguns cortes. E mesmo depois de tempo, ele ainda aparece em lojas, principalmente no mercado de usados e recondicionados. Isso acontece porque o valor caiu bastante e muita gente enxerga nele uma porta de entrada para o mundo da Apple. Mas vamos por partes. Começando pelo desempenho, o iPhone XR veio com o chip A12 Bionic. Quando ele foi lançado, esse processador era extremamente potente. Hoje, obviamente, ele já não está no mesmo nível dos chips mais recentes. Ainda assim, para tarefas básicas, ele continua funcionando. Abrir aplicativos como WhatsApp, Instagram e YouTube, aplicativos de banco e até jogos mais leves ainda é possível. O sistema roda de forma aceitável, principalmente se o celular estiver com bateria em bom estado e armazenamento livre. O problema começa a aparecer quando você exige mais dele. Jogos pesados, edição de vídeo ou muitas tarefas mais intensas já mostram que ele não tem a mesma agilidade de antes. Ele pode apresentar pequenas lentidões e demora na abertura de alguns aplicativos. Isso não significa que ele se tornou inutilizável, mas é importante ajustar a expectativa. Ele já não entrega a mesma fluidez de modelos mais recentes, como o iPhone 13 ou o iPhone 14. E aqui entra um ponto muito importante quando falamos do XR hoje: atualizações. A Apple é conhecida por oferecer vários anos de suporte para os seus celulares. O iPhone XR recebeu atualizações por bastante tempo, porém, considerando o ciclo normal da marca, ele já está muito próximo do fim do suporte oficial. Isso significa que, mesmo funcionando hoje, ele pode deixar de receber novas versões do iOS em breve. E quando isso acontece, com o tempo, alguns aplicativos começam a exigir versões mais recentes do sistema. Então, se você pensa em comprar um celular para ficar vários anos sem trocar, esse já é um alerta importante. Seguindo para a tela, o iPhone XR traz um painel LCD de 6,1 polegadas. Na época, ele já se diferenciava por não ter a tela OLED como os modelos mais caros. A qualidade é aceitável, as cores são boas, o brilho é suficiente para usar durante o dia e o tamanho da tela ainda agrada bastante gente. Porém, comparado com os padrões atuais, ele já não impressiona. Hoje, mesmo celulares intermediários oferecem tela OLED com contraste mais profundo e cores mais vibrantes. Quando você coloca o XR lado a lado com o modelo mais novo da Apple, a diferença fica clara. Outro detalhe é que ele mantém a borda mais grossa e o notch grande na parte superior. Visualmente, ele entrega que é de uma geração mais antiga. Agora vamos falar de câmera. O iPhone XR tem apenas uma câmera na parte de trás. Na época, isso não era tão problemático, porque o processamento da Apple ajudava bastante no resultado final. Em boa luz, ele ainda consegue fazer fotos bonitas. As cores são equilibradas e o modo retrato funciona bem com pessoas, mesmo usando apenas uma lente. O problema aparece quando a luz diminui. Nesses casos, as fotos já perdem bastante qualidade. Modelos mais recentes evoluíram muito em fotografia noturna, e o XR fica claramente atrás. Nos vídeos, ele ainda grava com boa qualidade, mas também já não está no mesmo nível das gerações seguintes. Até aqui, dá para perceber que o iPhone XR ainda funciona, mas já mostra sinais claros da idade. E agora chegamos em um dos pontos mais delicados, que é a bateria. O XR já não era o iPhone com maior bateria da sua geração. E considerando que as unidades disponíveis hoje já têm vários anos de uso, é muito comum encontrar modelos com baterias gastadas. Isso significa que a autonomia pode ser bem inferior ao que era quando ele era novo. Muitas pessoas que compram usado acabam precisando trocar a bateria pouco tempo depois. Esse custo precisa entrar na conta, porque às vezes o preço parece muito atrativo, mas quando você soma a troca de bateria, talvez já não compensa tanto. Além disso, ele não tem carregamento rápido tão eficiente quanto modelos mais novos. O tempo na tomada é maior, o que pode incomodar dependendo da sua rotina. E antes de continuar aprofundando na análise de custo-benefício e comparação com outros modelos que custam parecido hoje, me conte aqui nos comentários. Você ainda usa o iPhone XR ou está pensando em comprar um? Se o vídeo estiver te ajudando, já deixa o like porque isso fortalece muito o canal. E se você quer acompanhar promoções e cupons confiáveis, entra no meu grupo do WhatsApp. Eu compartilho ofertas atualizadas por lá, principalmente de iPhone e outros modelos que realmente compensam. Agora que a gente já falou de desempenho,
tela, câmera, bateria e atualizações, chegou a parte mais importante da conversa, porque o iPhone XR só faz sentido hoje se o preço justificar todas as limitações que ele já apresenta. E aqui, a gente precisa ser bem pé no chão. O iPhone XR atualmente aparece quase sempre no mercado de usados ou recondicionados. É raro encontrar unidade nova em loja grande. E isso por si só já mostra que ele está em uma fase bem avançada do ciclo de vida. O valor costuma ser atrativo à primeira vista. Muitas vezes ele custa menos do que o modelo mais novo da própria Apple. Só que quando a gente amplia a visão, a comparação começa a mudar. Hoje, a mesma faixa de preço do XR já é possível encontrar modelos como o iPhone 11 em condições semelhantes. E mesmo o iPhone 11 sendo apenas um ano mais novo, ele já traz melhorias importantes em câmera, desempenho e bateria. Além disso, dependendo da promoção, dá para encontrar até o iPhone SE de terceira geração por valores próximos. Ele tem design mais antigo, mas traz processador bem mais recente, o que garante mais tempo de atualizações. Então a decisão deixa de ser apenas sobre gostar ou não do XR, ele passa a ser sobre o que você leva pelo mesmo valor. Se você encontrar o iPhone XR por um preço extremamente baixo, bem abaixo de qualquer outro iPhone mais recente, ele pode funcionar como um celular básico para tarefas simples. Mensagem, redes sociais, vídeos e aplicativos de banco ainda roda. Mas se a diferença de preço para um iPhone 11 for pequena, o 11 é uma escolha mais equilibrada. Ele tem duas câmeras, modo noturno, desempenho melhor e mais tempo de suporte. Outro ponto importante é pensar no tempo que você pretende ficar com o celular. O iPhone XR já está muito próximo do fim das atualizações principais do iOS. Isso significa que, mesmo funcionando agora, ele pode deixar de receber novos recursos e com o tempo, alguns aplicativos podem começar a exigir versões mais recentes do sistema. Se você compra pensando em usar por 2 ou 3 anos, isso vira um risco. Pode acontecer dele começar a ficar limitado mais cedo do que você imagina. E aqui entra uma reflexão bem sincera. Muita gente compra o XR porque quer um iPhone barato, só que às vezes o barato pode sair caro. Se você precisa trocar a bateria logo após comprar, e depois percebe que o sistema não recebe mais atualizações, o valor investido pode não ter compensado. Além disso, o mercado Android evoluiu muito nos últimos anos. Hoje, dentro da mesma faixa do preço do XR, existem celulares Androids novos com garantia, tela melhor, bateria maior e suporte de software mais longo. Claro que o sistema da Apple ainda atrai muita gente pela integração com outros produtos da marca e pela estabilidade. Mas quando falamos especificamente do XR, ele já não apresenta a melhor porta de entrada para o ecossistema da Apple. Outro ponto que precisa ser considerado é o armazenamento. Muitas unidades do XR disponíveis no mercado são de 64 GB. E hoje, 64 GB é muito pouco para a maioria das pessoas. Fotos, vídeos, aplicativos e atualizações ocupam bastante espaço. Então comprar um XR de 64 GB pode significar conviver com armazenamento cheio em pouco tempo. Se for escolher, o ideal seria pelo menos 128 GB, mas normalmente essas versões são mais raras e acabam custando mais caro. Também vale a pena pensar na experiência visual. A tela LCD do XR ainda funciona bem, mas já não acompanha o padrão atual. Hoje, até modelos intermediários oferecem tela com melhor contraste e cores mais vivas. Quando você usa um celular mais moderno e depois volta para o XR, a diferença fica perceptível. E a bateria, como já comentamos, é outro ponto sensível. Como ele já tem muitos anos de mercado, a chance de encontrar unidades com desgastes é grande. Mesmo que a saúde da bateria esteja acima de 80%, ela já não entrega a mesma autonomia de um celular novo. Então, somando tudo isso, a experiência começa a ficar mais clara. O iPhone XR ainda vale a pena? Na maioria dos casos, não. Ele só faz sentido se estiver custando muito pouco e se você aceitar que ele é um celular que já no final do ciclo de vida. Para uso básico e temporário, ele pode funcionar. Mas se você puder investir um pouco mais, modelos como o iPhone 11 ou até o iPhone SE mais recente são escolhas mais inteligentes dentro do universo da Apple. E se você estiver aberto a considerar outras marcas, é possível encontrar celulares novos com especificações mais atuais pelo mesmo valor. O XR marcou época. Ele foi muito importante para a Apple e vendeu muito bem, mas hoje ele já não está no mesmo nível de competitividade. Se o foco for custo-benefício pensando no presente e nos próximos anos, existem opções melhores. Eu quis trazer essa análise de forma bem clara porque, às vezes, a vontade de economizar pode levar a uma escolha que não dura tanto quanto a gente espera. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o cenário, deixa o like porque isso apoia muito o canal. E se você já teve ou ainda tem um iPhone XR, conte aqui nos comentários como está sendo a sua experiência. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.